Estamos no último bloco do Jornal TV Sul. Começo do ano, todo mundo fica preocupado com as contas. Além do cartão de crédito das compras do final de ano, o início do ano é caracterizado pelo pagamento de impostos como o IPVA, o IPTU, seguro DPVAT e aí vai. A Lara recebeu o advogado especialista em direito tributário, o Bruno Nascimento de Souza, para falar sobre este assunto no Entenda Direito de hoje. 2020 mal chegou e a gente só pensa nas contas, não é mesmo? O começo do ano é caracterizado por diversos tributos, como IPTU, IPVA, o seguro DPVAT e o imposto de renda. Por isso, nós convidamos o advogado especialista em direito tributário, o Bruno de Souza, que vai conversar com a gente um pouco mais sobre esses tributos. Bruno, quais são os principais tributos, desta época do ano? Os principais tributos nessa época do ano são o IPTU, o IPVA. Além disso do IPVA, nós temos a taxa de licenciamento, o seguro DPVAT e alguns outros tributos de contribuição para associações profissionais, que devem ser pagos pelas pessoas físicas ao início do ano. Vamos começar com o IPTU? Vamos. Qual que é o fato gerador do IPTU? O fato gerador do IPTU é ter a propriedade, a posse ou o domínio útil de um terreno em área urbana. É importante lembrar que o IPTU é um imposto predial, né? Isso mesmo. Ele é um imposto predial, mas aqui é importante, Lara, fazer uma observação ao público que acompanha o Entenda Direito. O parágrafo 2º do artigo 32 do CTN, ele permite a incidência do IPTU em áreas urbanizáveis, conforme estabelece o plano diretor do município. Então, no caso, se o plano diretor de Guaxupé estabelecer que determinados loteamentos em fase de construção já são áreas urbanizáveis, poderá haver a incidência também sobre esses loteamentos. E como que a gente verifica em quais hipóteses a gente paga o IPTU e não o ITR, que é o Imposto Territorial Rural? Lara, essa pergunta é muito boa para desmistificar quando há incidência do IPTU ou do ITR. O ponto fundamental é que o Código Tributário estabelece que o fato gerador é a propriedade sobre áreas urbanas. Mas o próprio Código Tributário Nacional elenca no parágrafo 1º do artigo 32 5 hipóteses de características em que haverá a incidência do IPTU. A primeira é a questão de calçamentos e meio-fios com esgoto de águas pluviais. A segunda esgotos sanitários, abastecimento de água, possibilidade de obtenção de energia elétrica e a última possibilidade é que esse imóvel tenha um posto de saúde ou uma escola primária num raio de até 3 km. O Código estabelece 5 possibilidades, mas havendo apenas 2 dessas 5, a Prefeitura já pode cobrar o imposto. O IPVA é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Qual que é o fato gerador desse imposto? O fato gerador, Lara, do IPVA é a propriedade do veículo automotor no dia 1º de janeiro de cada ano. E como que é calculado, feita essa taxa, esse imposto? O IPVA ele é calculado de acordo com o valor venal do automóvel. O que se tem, Lara, é que muitas indagações do porquê é incidido o IPVA somente sobre veículos automotores e esses veículos automotores, os terrestres, e não exemplo de aeronaves e embarcações. O IPVA ele foi criado em 1986 como substituição da TRU, Taxa Rodoviária Única, e que incidia apenas sobre os veículos terrestres. É por esse motivo que, embora seja possível cobrar IPVA sobre outros veículos automotores, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a substituição da TRU pelo IPVA tem como marco apenas os veículos automotores terrestres. E conta pra gente, os veículos mais novos, é mais caro, mais alto o valor da taxa do que os veículos mais antigos? Via de regra, é necessário realizar uma análise de cada legislação. É importante mencionar que, por exemplo, há estados em que os veículos que tenham um prazo de vida útil superior a 20 anos,
eles já têm a isenção do IPVA sobre esses veículos. Entendi. E qual que é o destino da arrecadação do IPVA? Lara, essa pergunta é muito oportuna e porque, nos mais das vezes, nós ficamos revoltados com tantos buracos que tem na cidade. E aí fica a questão, para onde vai a arrecadação do IPVA? O IPVA ele é um imposto estadual, mas que a sua destinação é 50% para o município onde o veículo é licenciado e outros 50% para o Estado. Um ponto fundamental é que o IPVA não é um imposto com destinação específica. Então, a prefeitura pode utilizar esse valor arrecadado para saúde, educação e todas as outras situações. Então, esse é um esclarecimento que precisa ser feito para todos os telespectadores do programa Entenda Direito, para diminuir a revolta que às vezes temos com as ruas esburacadas. Já que estamos falando de IPVA, vamos falar do seguro DPVAT, né? Sim. A medida provisória extinguiu o seguro DPVAT, mas parece que teve uma mudança, né? Vai ter que ser pago, não vai ter? Conta pra gente um pouco o que aconteceu. Lara, essa é uma pergunta que cabe a todo mundo agora, tendo em vista que o governo federal publicou no final de dezembro a medida provisória que extinguiu o seguro DPVAT. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de medida liminar a suspensão dessa medida provisória. Então, hoje, o seguro DPVAT ele deve ser pago por todos aqueles contribuintes que têm veículos automotores. E agora, então, vamos falar sobre imposto de renda, né? Todo mundo teme o imposto de renda. Tem que esperar o início do prazo para começar a fazer a declaração ou pode começar antes? Lara, essa é uma pergunta que, no mais das vezes, a população deixa para juntar toda a documentação apenas quando a Receita Federal disponibiliza o programa da declaração de ajuste da pessoa física. Mas eu recomendo que todos os contribuintes que tenham que entregar a declaração de ajuste anual já separe a documentação que vai fazer parte no preenchimento da declaração para que nós não tenhamos correria nos últimos dias para entregar a declaração de imposto de renda. Um ponto fundamental é que neste ano ainda não foi disponibilizado o programa, via de regra ele é disponibilizado na primeira semana de março e com preenchimento até o final do mês de abril. Mas todos os nossos telespectadores já podem separar a documentação para o imposto de renda de pessoa física. Quem que paga o imposto de renda? O imposto de renda ele é pago pelos contribuintes que oferem renda nos termos do artigo 43 do CTN, sendo essa renda a disponibilidade econômica ou jurídica. No caso da pessoa física, o imposto de renda ele é pago quando nós recebemos rendimentos tributáveis. Acima de quantos salários mínimos? A tabela progressiva estabelece que a partir de R$2.000 já há incidência do imposto de renda devido na fonte pelos empregadores. Então, todos aqueles telespectadores que recebam um valor superior a R$2.000 devem anualmente entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós demos uma pincelada, né, em cada um desses temas, mas é muita coisa para ser dita, né? Sim, eu que agradeço, Lara, o convite. Já digo aqui que estou inteiramente à disposição do programa Entenda Direito para sanar outras questões de direito tributário e também para ajudar todo o público que acompanha a TV Sul. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação. Eu que agradeço. Se você tem alguma dúvida sobre o direito tributário, sobre estes assuntos que nós conversamos hoje, manda pra gente pelo nosso WhatsApp que nós vamos repassar para o Bruno, depois a gente responde para vocês também. O Entenda Direito desta semana fica por aqui, até a próxima edição. Tá aí, muito obrigado, Bruno. E o Bruno é graduado em Direito e especialista em Direito Tributário. Atualmente é assistente na pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário da PUC de São Paulo.